Olá, eu sou o Madruga. E eu sou o Adir Seleski. E este é o programa Dentro do Fato que vai ao ar na minha, na sua, na nossa TV Beltrão. Hoje temos aqui em nosso estúdio, na nossa bancada, o Antônio Cantelmo Neto. Claro, vamos falar sobre eleições que agora em 2012 todos os municípios da Federação Brasileira passam, já acabou o carnaval, começa a se discutir em todos os municípios as eleições para prefeitos e vereadores em todo o nosso Brasil. Antônio Cantelmo Neto, que é filho de político, o Antônio Cantelmo Neto pai foi vereador por 2 mandatos, exerceu a função de prefeito da nossa grande Francisco Beltrão, também por 2 mandatos. O Neto, já 87 e 88, acumulou os cargos de secretário do Interior e do Urbanismo aqui da Prefeitura de Francisco Beltrão. 93 a 96 exerceu o mandato no Legislativo como vereador pelo PTB e por 7 anos ocupou a pasta importante do município na Secretaria Municipal de Saúde. Apesar de ser um jovem, já exerceu várias funções políticas importantes no município de Francisco Beltrão. Disputou a última eleição para prefeito, perdeu para o atual prefeito por um pouco mais de 6 mil votos, mas já está aí na campanha novamente como pré-candidato pelo PMDB. Neto, sinta-se à vontade no nosso programa e já para a gente começar aqui o nosso debate, é importante a gente falar que um candidato ele não nasce uma candidatura por si próprio. Ele, quando se já está nesse patamar, já experimentado pelas urnas, pelos cargos públicos, a candidatura já não é mais da gente, ela é do partido e também da população. A candidatura do Neto, qual é o ponto forte hoje da candidatura do Antônio Cantelmo Neto a prefeito em 2012 em Francisco Beltrão? Eu quero cumprimentar o Madruga, nosso apresentador, igualmente o Adir Seleski, pessoas conhecidíssimas da nossa cidade, cumprimentar também o telespectador da TV Beltrão e dizer, Madruga, que a nossa candidatura é um anseio da sociedade. Muitas pessoas sabem da nossa caminhada, do nosso histórico, que aqui já foi muito bem apresentado, e que nós representamos, Madruga, nesta oportunidade, uma vontade e um anseio de um grupo de partidos políticos aqui de Francisco Beltrão, mais especificamente o PMDB, o PT, o PR, o PCdoB e o Partido Verde, que tem declinado o apoiamento a essa iniciativa, com vistas muito claras a ter uma candidatura que ofereça uma proposta alternativa para Francisco Beltrão, uma proposta de mudança de conceito de gestão pública e que nós estamos imbuídos de construir um plano de governo em cima disso. Então, eu sempre tenho dito, Adir, e procurado convidar os nossos companheiros para que nós, sempre quando formos nos pronunciar, tenho dito que não nos pronunciemos na primeira pessoa do singular, usando o eu, e nos pronunciamos sim na primeira pessoa do plural, usando o nosso, porque a candidatura do Cantelmo Neto é uma candidatura natural, é uma candidatura que está brotando da sociedade dos mais diversos segmentos, né? Lembrar, Adir, que nesse momento, até pelas condições jurídicas e de legislação, nós figuramos aqui apenas como pré-candidato a prefeito de uma conjuntura partidária, mas tem tido apoio de populares, de associações de moradores, de sindicato, de segmentos das sociedades, de todas as classes sociais. Então isso é muito importante, eu me sinto extremamente à vontade, tenho uma folha de serviços prestados já na administração pública aqui de Francisco Beltrão, tanto no Poder Executivo como no Poder Legislativo, e nós queremos acreditar que estamos preparados e à altura de oferecer uma candidatura a Francisco Beltrão, evidentemente que não sozinho, né, com o apoio de todo o grupo político que anda junto com a gente. Bom, Neto, você coloca uma situação real hoje, que na verdade existem alguns nomes que estão surgindo como possíveis candidatos, mas a definição vai se dar com as convenções. É lógico que muita coisa está encaminhada, né? Muita coisa está costurada e que a gente já, como diz o outro, já é bem previsível, né? Assim como a sua candidatura é algo já, digamos que vem de muito tempo. Aliás, e é nesse sentido que eu quero fazer a pergunta.
Esse muito tempo, ele já vem há mais de 4 anos, você já foi candidato a prefeito de Beltrão. Quando surgiu essa tua vontade de ser prefeito de Francisco Beltrão Neto? E como surgiu essa vontade? Olha, isso é natural, até porque eu nasci no berço político, né? Todos sabem que meu pai, aqui já foi dito, foi vereador por 2 vezes em Francisco Beltrão, 2 vezes prefeito. E naturalmente, desde a infância, nós alimentamos esse sonho. Começamos pela Câmara de Vereadores e depois investimos numa candidatura a prefeito que considero eu, Adir, que fui muito bem sucedida, muito bem votada, embora não vitoriosa, e demonstrou claramente um desejo de mudança aqui da população de Francisco Beltrão, e nós continuamos perseguindo esse sonho, né? Nós lembrar também, Madruga, que a nossa formação é de administrador, tanto de formação como de vocação. Nos especializamos nas áreas públicas para poder tentar conquistar a condição de prefeito de Francisco Beltrão. Então nós temos feito isso, Adir, com muita responsabilidade, com muita humildade, com muita galhardia, no dia a dia visitando as comunidades, os bairros do interior de os bairros de Francisco Beltrão, para acolher no seio da sociedade as nossas necessidades, que não são poucas, Madruga. Acho que o Madruga tem também essa experiência, sabe das carências que a nossa cidade passa neste momento. Então, Neto, você falava na tua fala que é um desafio ser candidato. E também falou nas carências que o município passa hoje na distribuição dos recursos públicos. Qual é o maior desafio de ser prefeito em 2013 com o primeiro ato como prefeito eleito de Francisco Beltrão? Olha, eu penso com muita tranquilidade e clareza que o maior desafio do primeiro ano da gestão é a composição da equipe. O sucesso ou não de uma administração estará vinculado na composição da equipe que a coligação, o grupo político, o prefeito e o vice-prefeito eleitos terão a possibilidade de compor. Acho que nós temos que ter critérios muito claros, que não podem ser critérios eleitoreiros. Tem que haver aí o respeito a critérios técnicos, a critérios de necessidade. A administração pública não é brincadeira, nós temos uma necessidade social muito grande da administração pública. Hoje eu tenho ouvido assim muitas manifestações da sociedade com relação das pessoas, com relação à qualidade do serviço público que é oferecido em Francisco Beltrão. Então, se há esse desejo de mudança, é porque as pessoas querem uma administração mais qualificada. É importante lembrar, Madruga, que o Brasil passa por um momento ímpar na história. Nós estamos vivendo uma distribuição de renda muito importante. O crescimento que nós presenciamos em Francisco Beltrão não é só de Francisco Beltrão, mas sim dos mais de 5.000 municípios do nosso país. E nós temos que estar preparados para otimizar a aplicação desses recursos de forma mais produtiva possível para que seja transformado em maiores benefícios para a nossa população. Chegamos ao final do nosso primeiro bloco, voltamos logo em seguida, não saiam daí. Estamos falando com Antônio Cantelmo Neto, pré-candidato a prefeito pelo PMDB aqui em Francisco Beltrão. Iniciamos o segundo bloco no programa Fato, aqui na TV Beltrão, conversando com Antônio Cantelmo Neto, ele que é pré-candidato a prefeito de Francisco Beltrão pelo PMDB. Neto, na eleição passada já dizíamos que se perdeu a eleição para o prefeito atual por uma margem um pouco mais de 6.000 votos. Naquele momento se tinha coligação com apenas 3 partidos, o PMDB, o PCdoB e o PR. Hoje, já se a mídia regional e Francisco Beltrão já tem colocado que o PMDB hoje consegue agregar mais partidos, seja o PMDB, o PT, o PCdoB, o PV e o PR. E tem outros partidos que ainda estão em conversação para essa possível aliança. Muitos dizem que você perdeu a eleição a vez passada porque na falta dos votos do PT. Agora tem a coligação. O PT tem se colocado aí na candidatura de vice sua no nome do pré-candidato, então, a vice Eduardo Chireia. Aumenta as possibilidades de eleição de Antônio Cantelmo Neto agregando a esses partidos junto em 2012?
Sem dúvida, Madruga, eu entendo que cria a possibilidade da eleição do grupo de oposição aqui em Francisco Beltrão. Como você bem observou, nós temos desta feita já o declínio, embora ainda não oficial, em função do tempo. Né? Depende das convenções. Depende das convenções do Partido dos Trabalhadores, junto com o PMDB, PR e PCdoB, e mais o Partido Verde, que já declinou também, que deverá estar junto com a gente. Então, naturalmente, criou-se condições para que a oposição tenha a possibilidade de vencer as eleições de Francisco Beltrão. E é importante deixar claro para o telespectador que isso é fato. Nós não estamos aqui especulando com a opinião de ninguém. Isso é a realidade. Nós temos conversado com os presidentes de partido quase que semanalmente a respeito desse assunto, num processo muito maduro, muito tranquilo, observando especialmente a preocupação em formatar um importante plano de governo para Francisco Beltrão. Agora, Neto, esse ano a gente percebeu que a campanha política para prefeito de Beltrão ela começou bastante cedo, ela começou praticamente mais de ano antes do pleito eleitoral. E o seu nome foi um dos primeiros, digamos assim, a surgir. Você acha que lançar uma candidatura precocemente, uma pré-candidatura, né, vamos falar em pré-candidatura, tem respeito à lei eleitoral, precocemente, ela, digamos assim, contribui ou ela pode prejudicar? Pode haver um desgaste ou tu acredita que lançar ela precocemente assim pode gerar um crescimento e trazer parceiros para essa candidatura? Como é que você avalia esse lançamento tão cedo? Eu avalio como bom, acho que é uma situação importante, né? Até porque eu pessoalmente não sou a favor da reeleição, eu acho que toda reeleição atrasa o processo do crescimento municipal ou estadual ou nacional, até por conta da condição que o candidato que está investido do cargo tem, que não é a mesma condição da gente, né? Em termos de mídia, em termos de recurso, em termos de oportunidade. A máquina administrativa. Acaba usando a máquina. Então, nós que estamos fora do poder, temos sim que caminhar, que conversar, que explicar, temos que trabalhar em dobro para poder fazer frente a essa condição diferenciada que quem está no poder tem. Isso é um fato que precisa ser encarado e entendido. Portanto, eu acho que esse nosso trabalho, que é um trabalho de um grupo de partidos, tem acontecido com muita naturalidade aqui em Francisco Beltrão. E detalhe, Madruga, tem sido muito bem aceito. Eu tenho o privilégio de ser muito bem recebido e sentimos na energia das pessoas que existe assim um clima muito bom para uma candidatura da oposição aqui de Francisco Beltrão, evidentemente uma oposição responsável, e não é precoce isso, Adir. Eu acho que está acontecendo no momento certo, no momento oportuno, até porque as pessoas precisam de tempo para refletir o que realmente é melhor para a nossa cidade. O resultado das eleições em Francisco Beltrão nas últimas 2 décadas, se começar a analisar, ele é um resultado meramente matemático. Se pegar os votos que a situação fez nas últimas décadas, ela é inferior aos votos da oposição. Isso significa que a situação sempre esteve junto e a oposição sempre separada. Essa eleição parece-me que se desenha de uma forma diferente, da oposição estar junto. E essa forma de matemática favorece a sua candidatura? O senhor comunga nessa ideia? Sem dúvida, eu acho que nós temos que nos preocupar, pelo menos nós temos conversado isso dentro da nossa coligação de oposições, em conquistar a nossa população com a melhor proposta, né? É claro que divididos nós não temos chance alguma. Hoje eu ainda saía de algumas visitas em que as pessoas me diziam: olha, Neto, na eleição passada nós sequer fomos votar porque não havia possibilidade de eleição. E nesta nós sabemos que com a oposição unida existe uma chance muito grande de eleição. Então nós estamos trabalhando, né, respeitando as normas e a legislação vigente, mas com muita firmeza. Sabemos o momento, Adir, que deve ser, o que deve ser conversado agora, mas eu quero esclarecer ao telespectador que na campanha eleitoral, no momento oportuno, nós estaremos sim apontando todas as falhas que nós entendemos que podem ser melhoradas aqui em Francisco Beltrão e que nós apresentaremos efetivas propostas no nosso plano de governo. Agora, Neto, deixa eu só perguntar uma coisa para você. Hoje você está no PMDB, partido de oposição ao PSDB, que é o atual governo aqui no município de Francisco Beltrão. No entanto, a nível de Paraná, hoje o governador é do PSDB. Isso também, como diz, tem um peso, como tu disse antes, é a questão da máquina.
E a gente percebe que uma parte do PMDB estadual também tem se aproximado do governo estadual. Isso interfere dentro do partido do PMDB aqui em Francisco Beltrão? Não interfere. Eu respondo isso com muita segurança, com muita tranquilidade. O que o atual governador procura e conquistou com todos os deputados da Assembleia Legislativa, especialmente os do PMDB, foi a questão da governabilidade. Isso ficou muito claro. Tanto que o próprio deputado Traiano, que é o líder do governador aqui em Francisco Beltrão, declarou no Jornal de Beltrão que a condição do Estado não tem nada a ver com a eleição local. Então, acho que este é o fato mais claro que deixa essa situação, essa questão elucidada aqui em Francisco Beltrão. Não interfere, eu conheço profundamente cada membro do diretório do PMDB de Francisco Beltrão e o PMDB estará conosco com muita tranquilidade. Especulações que andam existindo não passam de boatarias, né? E tenho muita tranquilidade a esse respeito, até porque nós estávamos na outra eleição acompanhado do governador então Roberto Requião, na época, que é um político que nesse aspecto dispensa comentários, companheiro de primeira hora, assim como o deputado Caíto Quintana, assim como o deputado Osmar Serraglio, tem nos acompanhado nessa caminhada e estão ajudando a construir esse processo aqui em Francisco Beltrão. Chegamos ao final do nosso segundo bloco, voltamos logo em seguida. Estamos falando com Antônio Cantelmo Neto, pré-candidato a prefeito de Francisco Beltrão pelo PMDB. Iniciamos o terceiro e último bloco no programa Dentro do Fato, aqui na TV Beltrão, conversando com Antônio Cantelmo Neto, ele que é pré-candidato a prefeito de Francisco Beltrão pelo PMDB. Neto, no bloco anterior, você falava que na eleição passada, quando você disputou a prefeitura e perdeu para o atual prefeito, tinha o apoio do governo do estado. Tinha uma terceira candidatura, que era do PT, do Eduardo Schiré, que é o pré-candidato a vice seu, então tinha o apoio da presidência da República. Hoje o senhor não tem o apoio do PMDB, porque o PMDB não é governo do estado, mas o senhor conseguiu agregar o apoio do PT, do governo federal, e com certeza o seu palanque vai estar cheio de estrelas entre os deputados federais. Nós vamos ter aí, pelo que me parece, o Zeca Dirceu, Osmar Serraglio, o Fernando Giacobo, Assis Miguel do Couto, deputados estaduais, Caíto e Luciano. Essa questão, o senhor acha que fará a diferença para a vitória sua nessas eleições agora de 2012? Olha, eu acho que sim. Primeiro, Madruga, é necessária uma correção. Nós temos o apoio do PMDB, o que nós não temos é do governo do estado. Isso é muito importante que deixe claro. O diretório estadual, na pessoa do deputado Valdir Pugliese, tem reiterado para todos nós que é prioridade do PMDB no estado do Paraná ter candidato próprio nos municípios, em todos de preferência. Sim. E sem dúvida alguma, há importantes apoios, como do deputado Osmar Serraglio, do deputado Assis do Couto, do deputado Zeca Dirceu, do deputado Fernando Giacobo, estes federais, e os deputados estaduais Luciana Rafaim e Caíto Quintana, serão muito importantes no que diz respeito ao resultado eleitoral. Estamos tentando convencer também o PDT de Francisco Beltrão, através dos seus representantes e do deputado Nelson Luercio, que estejam com a gente nessa caminhada, até porque quem trabalhou para Francisco Beltrão, para o Osmar Dias e venceu as eleições para o Osmar Dias em Francisco Beltrão, fomos nós, o PT e o PMDB. Né? Então, com certeza, haverá uma agregação muito importante de todos esses políticos aí na caminhada em que nós estamos ladrilhando no começo desse ano e que terá um desfecho no dia 7 de outubro. Neto, você acha que já está definido o quadro político de Francisco Beltrão? Serão 2 candidatos? Você já se coloca como um pré-candidato, está colocando seu nome à disposição ali. Essa questão do PT já sinalizou também que poderá compor com o PMDB, alguns outros partidos também. Pelo outro lado, nós temos o prefeito atual, Vilmar Reichenbach, que ora diz que sim, ora diz que não, mas me parece que já está meio que encaminhado como também candidato à reeleição. Inclusive confirmou aqui no programa. Exatamente, no programa aqui. Outra questão, o próprio ex-prefeito Cordaço, que também poderia ser um pré-candidato. Beltrão, terá 2 ou 3 candidatos? Qual é o cenário político para Francisco Beltrão para essa próxima eleição?
Adir, pela experiência que nós temos, note bem, telespectador, o PMDB e o PT estão juntos com o PR, o PCdoB e o PV. Então nós estamos unidos. Da nossa parte não haverá dissidência. Se houver dissidência, qualquer que seja, será da parte da situação. Isso é um quadro que não cabe a nós aqui comentar o que vai acontecer com a situação. E importante dizer também, Adir, que nós temos defendido o seguinte junto aos nossos companheiros. A nossa candidatura da oposição de Francisco Beltrão está claramente definida. Com relação ao quadro da situação, não nos compete e não nos pertence essa decisão. Importante deixar claro a todos e a toda a sociedade de Francisco Beltrão que nem o PMDB, nem o PT, nem o PCdoB, nem tampouco o PV e o PR estão aqui para negociar situações ou negociar formatações políticas. A nossa condição é de oposição, é esta candidatura que está posta como pré-candidatura que nós defendemos e que nós trabalharemos para que ela seja vitoriosa. E com relação à situação, a situação que se decida e se defina, e vamos disputar a eleição dentro da maior cordialidade, porém defendendo as nossas propostas. Agora, Neto, se você pudesse escolher seu adversário, vamos falar em hipótese aqui, vamos devagar um pouquinho, né? Reichenbach ou Cordaço? Quem você gostaria de confrontar nas urnas? São duas pessoas idôneas que têm o nosso respeito aqui em Francisco Beltrão. Não temos absolutamente nada de dificuldade de relação com o pessoal, nem com o atual prefeito e nem com esse prefeito, mas por questões muito claras, Adir. Quem quer participar de uma disputa não escolhe adversário. E nós estaremos preparados para oferecer uma proposta muito firme aqui para Francisco Beltrão. Já afirmei isso ano passado na TV Beltrão, junto de um programa, né, do amigo Maciel lá. De cara com a imprensa. De cara com a imprensa, e volto a reafirmar que a condição de disputa da oposição de Francisco Beltrão é clara, é concisa, não há negociação. Nós estamos trabalhando uma proposta porque existe um anseio da sociedade de mudança e é nisso que nós estamos calcados. Agora, Neto, é importante que a gente faça essa pergunta. O Jornal de Beltrão publicou algumas semanas atrás a possibilidade do deputado Caíto Quintana estar no grupo de apoio à situação. Hoje o nome mais cogitado dentro da situação é a reeleição do atual prefeito. Eu não vi nenhuma manifestação do deputado, da assessoria, dizendo que apoiava o candidato do seu partido, que é no caso o seu nome. Aqui dentro, nessa tribuna, aqui desse programa, na entrevista que a gente fez com o prefeito na semana passada, o prefeito também declinava a possibilidade do apoio do deputado Caíto Quintana. O que o senhor tem para dizer dessa questão, Neto? Duas situações claras. Primeiro, que o JB colocou uma frase em forma de pergunta, interrogativa, né? Então, deixar muito claro, não foi o Caíto que disse, foi o JB que escreveu. Certo. Segundo lugar, que eu acho que é um direito do atual prefeito procurar o apoiamento do deputado. Eu aposto que ele vai apoiar a mim, né? O atual prefeito diz que tem possibilidade de conquistar o apoio dele, então acho que ele deve buscar isso, faz parte do processo político, é legítimo, é justo. Agora, o PMDB todos conhecem, é um partido firme, um partido que tem história, um partido que tem uma caminhada construída e que nós temos uma orientação nacional do nosso presidente, o deputado Valdir Raupp, temos uma orientação estadual, temos um partido organizado, né, possuímos senador da República, então eu estou muito tranquilo disso. O Caíto estará com a gente na campanha aqui em Francisco Beltrão, sem sombra de dúvida, nos apoiando para que nós tenhamos condição de conquistar a maioria da população para uma proposta mais eficiente para o município de Francisco Beltrão. Neto, infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu dou 30 segundos para que você faça as suas considerações finais. Eu quero agradecer a você, Madruga, pela oportunidade, igualmente ao Adir Seleski, agradecer ao programa Dentro do Fato, à TV Beltrão, enaltecer a importância de um programa informativo, ilustrativo e que tem dado oportunidade a todos os telespectadores da TV Beltrão a tomarem conhecimento de assuntos tão diversos que aqui são trazidos e tratados. Então, muito obrigado, fica aqui a nossa saudação a todos os beltronenses.
Nós queremos agradecer a tua presença aqui no programa, né? Te dizer que o programa está à disposição sua e também dos outros pré-candidatos que, porventura, possam aparecer no decorrer dos dias aí a intenção de concorrer à eleição de Francisco Beltrão. A gente já entrevistou o prefeito, que é pré-candidato à reeleição, entrevistamos aqui o Neto nesse programa e, se porventura aí o pessoal comenta também da possível candidatura do Padre Lisandro, se ele estiver aí e for candidato, com certeza. Já entrevistamos também o Cordaço, né, que também é um dos nomes que aparece também, né? E com certeza a gente vai convidá-lo para a gente debater sobre especificamente eleições 2012 aqui em Francisco Beltrão. Quero agradecer a participação sempre do comunicador Adir Seleski, em especial aos nossos telespectadores que nos têm dado uma audiência enorme, e eu tenho dito, quando aumenta a nossa audiência, aumenta a nossa responsabilidade. Lembramos a todos que o programa Dentro do Fato vai ao ar na TV Beltrão todas as quintas-feiras, às 22 horas, na sua primeira edição, na segunda edição, no sábado, às 17 horas. Lembramos ainda que o nosso programa está na internet, acesse lá, www.dentrodofato.com.br. Até lá e fique todos com Deus.